mensagem é instantânea o WhatsApp. E agora chegamos com o chat GPT, onde as respostas são instantâneas. E é assim que o mundo está pautado. E estamos nos acostumando a isso. Respostas rápidas, resultados imediatos. E tudo isso gera uma coisa chamada intolerância. A gente não tolera o devagar, o pensamento, o processo. Nós estamos instantâneos. Mas Deus nos convida para algo totalmente o contrário. Ele nos convida a manifestar uma coisa que vai contra tudo aquilo que o mundo valoriza, toda essa velocidade que o mundo valoriza. Deus nos chama para desenvolvermos uma parte do fruto do Espírito chamado longanimidade. Longanimidade. E o que é essa palavra longa? Longanimidade. Do grego, essa palavra é chamada macrotumia. E trazendo pelo significado pelo dicionário, é a capacidade de se manter a calma, é a capacidade de permanecer firme, é a capacidade de, mesmo em situações difíceis, ofensas e mesmo diante de pessoas difíceis, se manter calmo, longo ânimo, a demora para se animar, principalmente em emoções negativas. E isso é muito mais do que ter paciência. Né? Que paciência, quando a gente fala, eu preciso ter paciência, a gente entende que paciência é ficar só esperando. Não é só esperar, é escolher esperar com graça, perdoar e seguir firme mesmo você querendo desistir. Mesmo você querendo desistir. E isso não é por você apenas. É por amor a Deus, primeiramente, pois por amor a você e por amor aos irmãos. Números capítulo 14, versículo 18, vamos ler juntos, demonstra essa característica do nosso Senhor. Números capítulo 14, versículo 18, vamos ler a parte A. Fala assim: eu, Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado. Porém, não trato o culpado como se fosse inocente. Deus tem essa característica. E nós, como seguidores de Jesus Cristo, devemos manifestar ela também. Exemplos mais atuais, Jesus Cristo, atual, muito atual, na verdade. Ele é um exemplo perfeito de longanimidade. A sua jornada até a cruz, ela demonstrou muita paciência, a paciência perfeita, que desafia toda a nossa compreensão. Quando você olha para Jesus Cristo, do começo até o fim, até a cruz, você pensa, mas como assim? Como Jesus Cristo aguentou tantas pessoas falando mal dele, humilhando, rejeitando ele? Como Jesus Cristo suportou tanta dor? Como? E como mesmo assim na cruz ele fala: Pai, perdoa-me. Jesus ele não escolheu rejeitar, ele escolheu amar e perdoar as pessoas. Ele mostrou ser o maior exemplo para nós de que podemos conseguir ser longânimos também. Porque Jesus Cristo, quando veio para cá, ele não veio como um ser divino, ele veio como um ser humano, justamente para demonstrar para nós que a longanimidade ela é possível em todas as situações. Aí alguém pode pensar, mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cara, tem
fazer. Claro que ele seria longânimo. Mas aí a gente vai para um dos seus discípulos ali, um dos apóstolos, Paulo. Paulo e a igreja em Corinto, quem já leu as cartas para Corinto, nós vemos que essa igreja, como todas, elas têm seus problemas. Foi uma igreja problemática em muitos pontos. Eles questionavam a autoridade de Paulo, imagina, questionaram a autoridade, mostravam imaturidade espiritual. Eles estavam também divididos, então imagina tanto problema, Paulo chegando lá e vendo tudo isso acontecendo. Haja paciência, né? Haja longanimidade. Mas Paulo não desistiu dos irmãos. Ele mostrou essa longanimidade, ele corrigiu os irmãos com mansidão, instruiu e permaneceu firme no amor que ele tinha por eles. Em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, abra comigo, ele declara para eles a paciência que ele teve como prova do amor que ele tinha pelos irmãos e por Deus também. Abra comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, vamos ler do versículo 3 ao 7. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. Pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Olha que exemplo maravilhoso. E qual que é a dificuldade hoje para nós para sermos longânimos? Sermos longânimos hoje é quase um ato de resistência. Na verdade, é um ato de resistência. Totalmente. A cultura hoje ela nos incentiva ao imediatismo. Revidar. A pessoa falou uma palavra torta para você, imediatamente você revida. A pessoa fez alguma coisa para você, você imediatamente se vinga. Se alguém está dando problema para você, se é um familiar ou um irmão, vocês não estão se dando bem, já corta a relação, nem conversa, já vai cada um do seu lado. Se a situação está difícil, desiste, vai para a próxima. Se o relacionamento está difícil, não separa, vai para um outro, vai ser melhor. É assim. Só que a palavra de Deus, com a longanimidade, ela nos convida a crescer e o mundo rejeita o processo. Ser longânimo não é só suportar. Ser longânimo também traz para nós, no atual momento, benefícios de crescimento. O primeiro deles que eu posso trazer para você é que nós entendemos através de sermos longânimos, pacientes, demorados para nos irarmos, para agirmos no sentido de fazer algo por emoção apenas. Ela nos ajuda que tudo ao processo. Ai meu Deus, tudo que eu vou conseguir entender essa palavra, quando que eu vou conseguir pregar melhor, quando que o meu familiar
familiar vai encontrar a Cristo. Estou ensinando, mas está demorando. E com a longanimidade a gente entende que tudo é um processo. Tudo acontece quando tem que acontecer. E vai tendo um processo. E a gente não se desespera quando nós entendemos que cada pessoa é diferente, cada pessoa pensa diferente, cada pessoa aprende algo num tempo diferente. E a gente entende isso. Isso nos traz mais segurança. Sermos longânimos também nos ajuda a valorizar o próximo, a valorizar as pessoas. E isso nos ajuda a não desistirmos uns dos outros. O meu irmão ele tem dificuldade de aprender certo ponto ali da palavra, ou alguém tem uma dificuldade a algum ponto para conseguir se relacionar com você. E quando nós somos longânimos, nós entendemos que essa dificuldade que essa pessoa tem, ela não define a pessoa inteira. Ela não é uma pessoa ruim, porque ela não consegue aprender um ponto da Bíblia, alguma coisa que você está explicando, você não consegue se relacionar em uma área. Você consegue valorizar essa pessoa por outras áreas maravilhosas que ela tem. Você consegue ver a pessoa por todos os ângulos. E sem falar nas decisões também, quando nós somos longânimos, nós não tomamos decisões pautadas na emoção. E isso torna as nossas decisões mais sábias, quando as decisões elas são pautadas no equilíbrio, onde pode ter emoção, tudo bem, mas tem que ter o equilíbrio da racionalidade. A gente não faz as coisas porque eu estou com raiva de alguém, eu vou prejudicá-lo, porque eu estou muito feliz, eu vou sair gastando tudo e é isso aí. Né? A gente precisa pensar antes de agir, não pautado na emoção. E essa parte do fruto do Espírito que Deus quer que nós tenhamos. E aqui eu trouxe para vocês os benefícios aqui agora, no físico, mas também os benefícios espirituais existem por sermos longânimos. Abram Romanos capítulo 5, vamos ler do versículo 3 ao 4, por favor. Romanos 5, 3 ao 4 diz assim: E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. A paciência produz a aprovação de Deus, um caráter aprovado por Deus. Deus nos aprova quando nós desenvolvemos essa parte do Espírito. E a paciência, a longanimidade, nos dá a capacidade de termos esperança pelo que Deus está nos proporcionando, que está nos preparando. Abram Tiago 1, versículo 12, nós vamos ver o que Deus está preparando para aquele que desenvolve a longanimidade. Tiago 1, versículo 12, fala assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. A vida eterna, uma vida de paz. E não só isso também, irmãos, que é muita coisa. Ao sermos longânimos, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Nós estamos sendo igual a Deus nessa parte.
deixar claro para vocês, para concluir, que a longanimidade ela não vai se desenvolver por si só. Lembra que nós lemos aqui no início sobre o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito ele é composto por outras partes. Então, não é possível desenvolver a longanimidade sem o amor, sem a alegria, sem a paz, sem a benignidade. Não é possível desenvolver a longanimidade perfeita sem a fidelidade, sem a mansidão, sem o domínio próprio. Por isso, o fruto do Espírito não é algo que eu ou você vamos conseguir sozinhos pelas nossas próprias forças. Ele é gerado em nós quando nós cremos em Jesus Cristo e obedecemos a Deus. Quando nós agimos em obediência a Deus, a gente vai desenvolvendo um a um. Então, irmão, o que nós devemos fazer é buscar desenvolver esse fruto inteiro, o fruto do Espírito que nós vemos em Gálatas, em oração, em ação, conforme a vontade de Deus, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Amém? Amém. Fechem seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Pai, te agradecemos pela palavra de hoje, que o Senhor, meu Deus, nos ajude a sermos longânimos, juntamente com as demais partes do fruto do Espírito, meu Pai, para que sejamos como o Senhor, imitemos o Senhor em tudo. Nos dê força, porque o mundo ele age e se move para o lado contrário, o lado onde a velocidade, as coisas instantâneas são valorizadas. Que o Senhor nos ajude a sempre voltar os nossos olhos na Tua palavra, em Jesus Cristo, o caminho. Nos ensina que nós devemos ter paciência, que nós não devemos viver voltados na emoção, precisamos valorizar os nossos irmãos, os nossos familiares, entendemos que tudo é um processo e que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que todos fiquem de pé para a preparação da Santa Ceia.